De volta com o nosso Manhã da Piedade, vamos falar de beleza novamente, falamos de moda no bloco anterior, né? Pois é, gente, o procedimento de harmonização facial tem se tornado cada vez mais comum nos consultórios, viu? O método promete estabelecer uma relação perfeita entre as partes do rosto. E as pessoas buscam auxílio devido à insatisfação, né? Por exemplo, com nariz, gengiva, queixo, testa, entre tantas outras, né? Cada procedimento necessita de uma técnica específica e tem um preço. Mas e aí? Será que podem ser realizados diversos procedimentos na mesma face? Né? Toda pessoa pode passar por esse tipo de intervenção? Bom, para a gente entender melhor então sobre este tema, eu recebo hoje aqui no programa o Júlio César Rodrigues e também a Silésia Gomes, eles que são cirurgiões dentistas. Júlio, Silésia, bom dia. Bem-vindos ao nosso programa, viu? Muito obrigado pelo convite. Pois é, quando a gente fala em harmonização facial, aí vem muitas dúvidas, né? Nós estamos falando de quê na prática? A harmonização facial é um conjunto de procedimentos, de técnicas que é individualizado. A gente vê numa consulta o que é a necessidade do paciente, né? Se ele precisa de questão de preenchimento, de uma bichectomia, a gente vai explicar os procedimentos, mas é um conjunto de técnicas para deixar o paciente mais satisfeito e respeitando também o que o paciente precisa. É feita uma avaliação, na primeira consulta, é isso? Isso Sim. mesmo. A harmonização é a harmonia do sorriso, do rosto, né? A gente faz essa avaliação do paciente. A gente busca uma proporção, né, entre esses anexos da pele. Região de nariz, região de ângulo de mandíbula, né, que muita gente tem procurado também. Questão de rugas em região de testa, né, região em volta dos olhos também. Agora, geralmente, o que as pessoas mais buscam quando chegam no consultório? O que elas mais reclamam? Hoje, sim, campeão no meu consultório é o Botox. É o procedimento que a gente mais realiza no consultório, né? Porque as pessoas acabam que hoje a exposição à mídia, Instagram, fotos, então a pessoa sorri, vê uma ruguinha lá, ela já quer tirar. Então, o Botox é o campeão no meu consultório e também a bichectomia, que é um procedimento que é uma das cirurgias mais realizadas nos Estados Unidos, né? Que está chegando agora aqui no Brasil. É uma técnica, é uma cirurgia que a gente consegue reduzir o rosto, deixando mais fininho, né, mais harmônico. Também ela tem bastante procura no consultório. Exatamente. E também, além doutor? Lá no seu também? Sim, nós trabalhamos juntos também. E a bichectomia, ela tem esse efeito da questão estética, né? A gente retira uma gordura que está presente nessas regiões, na região da bochecha e com isso a gente tem um efeito também funcional. Geralmente pessoas que mordem muito essa região de dentro da boca se beneficiam muito com o procedimento de bichectomia também. Agora, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de procedimento? É preciso passar por uma avaliação? Como que funciona? O ideal é o paciente marcar uma avaliação, tá? Que a gente faz uma anamnese completa. Essa anamnese a gente vê a questão da saúde do paciente, se ele está apto para fazer. Mas todos os procedimentos é bem tranquilo. Essa questão de harmonização facial é mais a questão de botox, preenchedores, né? Então, não tem tanta tranquilo. contraindicação não, né? Eu tenho mais contraindicações para o paciente estar grávida, amamentando, né? Mas é super tranquilo. Sim, costumam ser contraindicações relativas mesmo, né? Então, a gente pede o paciente, faz essa consulta com o paciente, vê se ele tem uma boa saúde. Ele tendo uma boa saúde, geralmente ele está apto para o procedimento. Em caso não, a gente pede o paciente para poder controlar a sua saúde primeiro, para depois realizarmos os procedimentos. Agora, são procedimentos demorados? A pessoa demora ali dentro do consultório para fazer? Geralmente não. São procedimentos, principalmente no caso da toxina botulínica, né, do Botox, ou do preenchimento de face, são procedimentos que a gente leva em torno de 20 minutos a 40 minutos. Isso depende também das regiões que incomodam o paciente. Então, o paciente que tem mais regiões que incomodam, a gente gasta um pouquinho mais de tempo. Mas, em média, é em torno disso. Agora, a pessoa que chega lá incomodada com o nariz, com a testa, né? O que dá para fazer nesse caso, além do Botox que vocês já falaram? Sim. No caso do nariz, a gente consegue modelar algumas pequenas imperfeições, né? Com o uso do ácido hialurônico, que é um preenchedor. Então, tem muita gente que às vezes nos procuram que a ponta do nariz é um pouquinho caidinha quando sorri, ou o nariz tem um ossinho ali que incomoda a pessoa. Exatamente, tem alguma imperfeição. Então, a gente consegue preencher aquelas regiões que estão aquela pequena imperfeição e consegue modelar o nariz e deixar ele de um formato que
que agrade o paciente também. Agora, quando a gente fala desse tipo de procedimento, qualquer procedimento, né, que tem que fazer em consultório, a gente já pensa em dor. Exato. São procedimentos doloridos? O paciente vai sentir muita dor? É super tranquilo. A questão do Botox, eu brinco com o paciente, é a mesma agulhinha que a gente faz em diabético, tá? Aquela É bem insulina, fininha. bem Exatamente. fininha. Eu também gosto de passar uma pomada anestésica antes, 30 minutos, 1 hora antes do procedimento, para ter um conforto. O ácido também, a gente gosta de anestesiar as regiões, que aí o paciente, eu brinco com o paciente, consultório agora, ele não está ficando mais aquele consultório de dentista, paciente com medo. Ele já chega lá feliz, sabendo que ele vai sair mais bonito. Então, a gente também proporciona um ambiente mais agradável. Eu dou uma aguinha, eu coloco uma música para relaxar e também anestesio para o paciente ficar mais tranquilo, sem dor, tá? Super tranquilo. Tem algum cuidado específico antes do procedimento que a pessoa tem que fazer em casa para se preparar? Sim. Olha, geralmente a gente pede o paciente para vir sem maquiagem, né? Vir com a pele limpa para o consultório, né? Se tiver, às vezes, algum tipo de infecção dermatológica ou infecção em pele, a gente pede para tratar primeiro, tá? Para depois procurar os procedimentos, né? Tem que estar com a saúde do rosto 100%, Exatamente, né? tem que estar bem, sim. E após o procedimento, a gente tem algumas recomendações. Pois é, né? quais são? Isso. Geralmente, no caso da toxina botulínica ou do preenchedor, a gente pede para o paciente para ter cuidados no sentido de não tocar a região que a gente tratou, né? Que a gente fez as aplicações, não massagear. Às vezes, por exemplo, quando a gente faz o procedimento de rinomodelação, que a gente chama, que é o ácido hialurônico na região do nariz, a gente pede para o paciente para ficar sem óculos ali naquela região, por pelo menos umas primeiras 24 horas. Evitar exposição solar também, sauna, ambiente quente. Às vezes, mas é bem tranquilo. Principalmente tocar, né? Às vezes a pessoa fez um procedimento, ela quer Exatamente. colocar a mão, eu imagino. E às vezes o Exatamente. paciente ele fica ansioso para ver o resultado no o que dia. acontece Aí eu muito. falo, olha, evita ficar forçando, porque quanto mais você força, ali pode ocorrer algumas complicações. Então a gente passa os cuidados para o paciente ficar mais quietinho mesmo no dia, né? No outro dia, né, doutor Júlio, para dar tudo certo. Mas assim, a gente acompanha nossos pacientes, a gente não tem nenhum caso que teve complicações. Então é bem tranquilo. Isso é muito Exato. importante. Agora, as pessoas às vezes falam, principalmente do Botox, né? Sim. Ah, dura pouco tempo, dura mais tempo. Qual que é a média de tempo de duração desses procedimentos? Sim. Geralmente, a toxina botulínica, em média, dura de 3 a 6 meses, tá? O Botox. Já os preenchedores, eles duram um pouquinho mais, porque eles são volumizadores, né? Eles geram contorno na nossa face. Então, em média, de 6 meses até 1 ano, dependendo da região. O que vai depender esse intervalo aí, no caso do Botox, de 3 a 6 meses? É o jeito da pessoa, o estilo de vida? Eu passo umas dicas, assim, eu peço ao paciente, porque assim, a questão do Botox ela é individualizada. Eu tenho paciente que retorna de 3 em 3 meses e tem paciente que demora a voltar 6 meses e tem caso até de 1 ano também. Até então, de um assim, ano? Até de 1 ano. Assim, no nosso consultório, a gente gosta de trabalhar com a melhor marca de produto, que ele dura mais também. E peço ao paciente para evitar de ficar forçando a musculatura, porque o Botox, qual que é a ação dele? É paralisar aquela musculatura de uma forma natural também, né? Então, o paciente, a gente recomenda não ficar forçando muito. Pacientes que frequentam atividade física muito pesada, força mais, então tende a passar mais rápido. Realmente, pacientes mais expressivos, né? Que tem muita... Paciente mais expressivo que canta, sauna também. E a gente dá umas dicas também para usar alguns complexos, né, doutor Júlio, de vitaminas, que auxilia Podem também ajudar o a durar Botox um pouco mais. durar mais. Prolonga a duração, Prolonga. né? Sim. Tá. Nós temos algumas fotos aqui também, né? De procedimentos. Isso é o antes e depois, é isso? Sim, é isso mesmo. Nesse caso aí, nós realizamos a cirurgia de bichectomia. A paciente é um paciente magra, que incomodava bastante esse terço inferior da face dela. A gente pode ver que é bem arredondado na primeira foto, né? E já na segunda foto ela já está super satisfeita. Esse resultado aí, se eu não me engano, são apenas de 1 mês, tá? Mas a gente sempre orienta a bichectomia, o resultado final dela, geralmente vem com 5 meses depois do procedimento, que aí todos os tecidos cicatrizam e aí a gente vê o aspecto adequado do procedimento. Melhor, né? Exatamente. Alguns procedimentos o resultado já é de imediato? O Ou não? preenchimento, a gente consegue ver um resultado já na hora. Já a toxina, não. O Botox, né, a toxina botulínica, a gente faz a aplicação e pede ao paciente para esperar um período de mais ou menos 14, 15 dias. Mas tem gente que já começa a ver algum resultado já depois do 3º dia da aplicação. Fica muito inchado?
logo após? A toxina botulínica não, e o preenchedor também. A gente, geralmente, em alguns casos, a gente utiliza uma cânula, que é uma agulha sem ponta, e a gente consegue fugir um pouco dessa questão do inchaço, do edema. Tá aqui, outro antes e depois. O que foi feito nesse caso? Nesse caso também, bichectomia. A gente pode observar na primeira foto um rosto bem arredondado da paciente. E poucos meses depois também a gente consegue ver esse afinamento da parte inferior, né, do rosto. Muita diferença. E a queixa principal do paciente de bichectomia é a questão assim, eu sou magra, mas eu tenho um rosto muito redondo, o apelido às vezes é traquinas na escola. A pessoa ficou traumatizada desde a infância, né? Eu sou magra, mas eu tenho um rosto redondo. E paciente que morde muito a bochecha por dentro. Fica bem legal. Esse é outro caso? Esse caso é um caso de cirurgia plástica gengival. É uma cirurgia que a gente realiza, geralmente quando o paciente ele mostra muito da gengiva ao sorrir, né? Ele mostra uma faixa muito grande de gengiva ao sorrir. E isso incomodava bastante a paciente. Ela notava que o formato dos dentes dela não eram tão adequados quando ela sorria. Ela percebia isso. Então, a gente fez alguns pequenos ajustes, né? Mensurou o quanto que a gente poderia remover de gengiva também para ficar natural e para ficar aceitável. E aí foi feita essa remoção. Exatamente, porque durante o sorriso, o ideal é mostrar mais dentes do que mostrar tanto a gengiva, né? Então, a gente trouxe uma harmonia para a face dela, cuidando do sorriso dela. E esse é um procedimento que eu acredito que as pessoas buscam bastante também, né? Sim. E a gengivoplastia, eu falo para o paciente que é uma cirurgia plástica, né? A gente consegue devolver um sorriso, que o dente menor, ele dá um sorriso mais infantilizado. Então, a gengivoplastia, a gente consegue diminuir essa faixa de gengiva e deixar um dente mais bonito. Bom, e nesse caso aí, é a testa, é isso? Isso mesmo. A paciente ficava muito incomodada com essas rugas que apareciam quando ela franzia, né, a testa, ou ela fazia expressão de surpresa. E aí, o resultado depois de 14 dias, ela fazia a mesma expressão e a testa dela totalmente assim, sem rugas, né? Então, a gente, muitas vezes a gente vê a questão de o pessoal falar, mas será que eu vou fazer botox? Eu vou ficar muito esticadinho? Vou ficar irreconhecível? Vai Muita mudar gente fala isso, vou mudar completamente. Minha face? Não. Então, é uma coisa que a gente busca harmonizar mesmo, é melhorar aquilo que o paciente já tem. Bom, e esse caso aí mudou bastante os dentes. Exatamente. Esse caso, a gente trouxe somente para chamar atenção mesmo, porque às vezes de nada adianta a gente tratar as rugas, né? Fazer preenchimento, fazer toxina botulínica, que às vezes não fazer a questão da estética odontológica, né? Então, a gente tem as próteses sobre implantes, tem as lentes de contato nova também, no mercado, exatamente. Né? Os clareamentos dentais, né? Que trazem, assim, um sorriso mais bonito, mais branquinho e traz aquela questão da jovialidade, né? Que os pacientes tem que fazer tudo, né? Não adianta, às vezes, a pessoa chega lá e imagina, eu quero colocar botox, quero, né, botox. Se o sorriso não está bonito. Não vai ter esse alinhamento, né? Temos mais uma. O que foi feito aí? Nesse caso, a gente realizou o preenchimento, a gente chama de sulco nasolabial, mas conhecido popularmente como bigode chinês. Então, incomodava o paciente essas rugas profundas, esses sulcos profundos no cantinho ali da boca, lá dos lados, né? E já na segunda foto, a gente consegue mostrar já o preenchimento dessa região que incomodava o paciente. A boca está um pouquinho torta porque ela estava sob anestesia, né? Ainda, nesse caso aqui, né? Embaixo. E esse efeito, como você tinha perguntado, foi imediato. Então, a gente fez a aplicação, né, do ácido hialurônico, geralmente uma seringa ali de cada lado foi o suficiente para a gente poder conseguir. E o mais importante também foi sem dor. O paciente saiu do procedimento. Não reclamou em momento algum da dor, né? Tem paciente que tem medo. Exatamente. E aí, o que foi feito? Isso, esse caso aí é das lentes de contato dentais, né? A paciente, ela reclamava muito da questão do sorriso gengival também, então foi feita cirurgia plástica gengival. A gente fez aquele recontorno da gengiva dela para poder mostrar uma quantidade mínima de faixa de gengiva e aparecer mais os dentes, né? E já na segunda foto a gente tem ali o procedimento. A paciente quis escolher uns dentes mais branquinhos, né? Quis aumentar também o formato do dente. E fez o clareamento também. Exatamente, e fez o clareamento na parte inferior. Mais uma foto. Sim, esse caso é para ilustrar o procedimento de rinomodelação. Então, o que é esse procedimento? Isso, é o procedimento que a gente tem para poder, às vezes, corrigir pequenas imperfeições no nariz com o ácido hialurônico. Então, a paciente, o que ela reclamava? Que o nariz dela era muito caidinho e não tinha muito formato. Então, a gente conseguiu melhorar a questão da pontinha, fazendo aplicações em pontos estratégicos no nariz dela e conseguiu melhorar a questão ela quis empinar um pouco o nariz e melhorar também o formato, o dorso do nariz dela. E também foi feito o preenchimento labial também.
também, com ácido hialurônico. Preenchimento Na mesma labial sessão. também, as pessoas estão procurando muito, né? O que eu tenho visto de pessoas nas redes sociais fazendo Sim. esse tipo de procedimento. A gente e faz falando bastante no sobre. consultório, porque é questão o preenchimento a gente faz de uma forma natural. A gente consegue desenhar o arco do cupido, né? Esse desenho fica mais bonito, porque o lábio inferior também ele tem que mostrar um pouquinho mais do que o superior, então a gente consegue corrigir de uma forma natural. E eu gosto de trabalhar com o espelho para o paciente. Então, eu vou aplicando, como o efeito é na hora, eu mostro para ele, olha, se você está achando legal, natural. Eu gosto de fazer na hora e mostrar no paciente. Fica bem bonito também o preenchimento labial. Bom, e agora em homens. Homens também buscam cada vez mais esse tipo de Sim, procedimento, com né? Temos vários pacientes. Com certeza. Não só as mulheres. Exatamente. Esse paciente que incomodava ele são as rugas orbiculares, né, em volta dos olhos, que a gente conhece popularmente como pés de galinhas, né? Então, incomodava ele bastante ao sorrir. A gente fez a aplicação em pontos estratégicos e conseguiu um efeito satisfatório, né? O paciente saiu super feliz também. Pessoas de todas as idades podem fazer esses procedimentos ou tem uma idade mínima para ser feito? Sim, geralmente a gente pede que o paciente seja já responsável, né? A partir de 18 anos, ele já pode submeter ao procedimento, sim, principalmente de preenchimento, de toxina botulínica. Tá? E, inclusive, a gente tem até, a gente chama de botox preventivo, já aqueles pacientes mais novos, né, que geralmente, quando fazem as expressões faciais ou fazem fica a mímica, marcado, né, já dá para fazer, fica né? marcado, Muita já gente acha que é só pessoas mais velhas. Não, tem essa Exatamente. forma preventiva Sim, também, né? a gente faz ele para poder prevenir de que essas rugas cresçam mais, né? E esse aqui, mais um homem, ó. Isso. Nesse caso, o que foi feito ali? Esse a gente pode ver a questão do queixo duplo dele. Olha só, ele reclamava muito dessa papada abaixo aqui da região do queixo, né? Então, nós utilizamos para esse caso um outro tipo de ácido, ele chama ácido desoxicólico. Também fazemos aplicações por meio de injeções na região, o ácido é específico para isso. E esse ácido ele serve como um detergente ali, ele serve eliminando as células de gordura da região, tá? Esse caso a gente teve esse resultado já na segunda aplicação. Geralmente a gente tem intervalo de 30 em 30 dias ou de 15 em 15 dias. E geralmente são aplicação quantas pra outra. aplicações? A gente pede um mínimo de 4 aplicações até um máximo de 6 aplicações. 4 a 6. Isso. E quanto tempo dura? Esse é permanente. Permanente? Permanente. Uma vez que é feito, a gordura ela não volta mais, aquelas gorduras que foram eliminadas. Mais um, esse botox também? Esse é Botox toxina botulínica também, botox. Então, o que incomodava essa paciente era somente a região em torno dos olhos ali. A gente fez aplicação também em pontos estratégicos e a gente vê que sumiu bastante, né, a questão das rugas que incomodavam. Que preocupavam ali Exatamente. a paciente, né? Isso mesmo. Agora, esses procedimentos, eles estão substituindo muitas cirurgias que as pessoas faziam antes, cirurgias plásticas? Com certeza. Por serem menos invasivos, né, então a procura é bem aumentada para esses procedimentos. Principalmente a questão da rinomodelação, né? O paciente às vezes tem medo de fazer uma cirurgia plástica e mudar o formato do rosto, o nariz, e a questão também traumática da cirurgia. Então, a rinomodelação, eu falo para o paciente, o bom é que ela, depois de um tempo, o seu nariz volta ao normal, né? Até para você ver se ficou legal o procedimento, e é uma técnica que ela não é para sempre, você pode aplicar novamente, né? E não precisa passar por cirurgia, então é bem interessante. Agora, pode fazer uma pessoa pode fazer vários procedimentos na face ao mesmo tempo ou não? Sim, Botox, pode ser feito, sim. bichectomia? Pode ser feito. Geralmente, a bichectomia a gente pede para poder fazer separadamente, por ser um procedimento cirúrgico, né? Por ter um pós-operatório um pouquinho diferente dos procedimentos de toxina botulínica, do botox ou dos preenchedores. A bichectomia a gente faz separado porque ela tem um pós-operatório que a gente diz que é parecido com a extração de dente, sabe? De sisos. Então, a gente gosta de fazer separadamente. Mas agora a toxina botulínica e às vezes o preenchedor, dependendo das regiões, a gente pode fazer uma mesma sessão. Só para encerrar, uma dúvida que eu ouço muito, as pessoas falarem, eu vou colocar botox com o passar do tempo, vai perder o efeito. Existe isso? Na verdade, ele não vai perder o efeito. O efeito ele vai sumindo, então torna-se necessário a pessoa fazer aplicações, né? O que acontece? O pior é a pessoa não fazer a aplicação. Por quê? Se ela não faz a aplicação, a tendência das rugas é aumentarem cada vez mais. Mas ela pode fazer 20 vezes que vai fazer efeito da mesma forma. Exatamente. E respeitando também a questão do 3 meses. Isso, o tempo de aplicação. Tempo mínimo. Isso. Porque aí senão ele pode... E outra. Questão vacinal, aí sim você não vai ter o Exatamente. efeito.
Tá Isso certo. mesmo. Agradeço muito, viu, a vinda de vocês dois aqui no programa. Muito obrigada. Muito obrigado a você. também. E você aí de casa, continue conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já. Não saia daí.